Então, bem-vindos ao nosso podcast Entre Nós. Hoje a gente tem 2 convidados especiais. O nosso tema de hoje vai ser sobre o bem-estar e a gente vê ele como uma equação, como design, mais rotina de vida, mais espaço. E para falar sobre esse tema hoje, eu trouxe 2 convidados muito especiais, que estão com a gente já há algum tempo, que é o Adriano e o Ronaldo. O Adriano, ele trabalha e acompanha várias feiras, né, Adriano? Estudando design, vendo mudanças de comportamento, o que está acontecendo pelo mundo. O Adriano também escreve para várias revistas, né? Uma delas a Top View, e tem uma mexicana também, né? Architectural Digest, e aí a etapa México-Latinoamérica. Bacana, super legal. E o Ronaldo hoje, ele tá como diretor sócio do Que Fazer Decora, acompanha todas as mídias e tem um trabalho super bacana de ver o que está acontecendo em Curitiba, né, Ronaldo? Exatamente, a gente está aí mostrando um pouquinho mais do que tem escondido e descobrindo várias coisas juntos, né? Isso. Então, o nosso papo hoje vai envolver design, um pouco de cultura, um pouco do que está acontecendo pelo mundo e vai ser super bacana, né? Meninos, então, gostaria de perguntar para vocês assim, por que o bem-estar virou uma prioridade do design e que a gente está vendo tanta gente falar em qualidade de vida, em wellness? O que vocês estão vendo que está acontecendo por aí? Aqui, sabia que ia ter essa olhada aqui. Primeiro, acho que é por isso, pelas dúvidas que as pessoas têm no dia a dia e pelo nível de estresse, né, Lu? Meu Deus, a gente está cada vez mais estressado, e não porque talvez só o nosso trabalho leve ao estresse, mas porque o mundo deixa a gente estressado. Você acorda com notificação, você vai dormir com notificação, daí você abre a televisão, é só tragédia, você às vezes vai buscar alguma coisa para ler e, porventura, não encontra porque o que está sendo dito te estressa mais do que, porventura, você possa ler, né? Eu vejo que a gente caiu muito, principalmente no mundo pós-pandemia, assim, a gente caiu muito no mundo da performance. Então, tudo tem que ter performance. Você tem que metrificar o teu dia. Eu sou um pouco vítima disso, porque eu metrifico tudo. Mas acho que vai um pouco além quando as pessoas querem metrificar o sono. Tipo, existem equipamentos para metrificar a quantidade de tempo de sonho que você teve. Tipo, acho que isso é um nível muito além. Então, quando a gente não encontra ali, a gente busca em outros lugares, né? Eu acho que isso reflete muito nos espaços mesmo, porque as pessoas querem estar num bem-estar, né? Vocês acham, então, que toda essa tecnologia e toda essa correria está aumentando a ansiedade? A gente pode pensar assim? Para quem não está consciente, sim. Para quem está consciente disso, já está vibrando em outra história. Já está com outra frequência. Que é quando a gente vê, por exemplo, o mercado de alto padrão de luxo, né? A gente já está em outra situação, porque já temos consciência daquilo. E eu acho que muito dessa questão é questão inteligência mesmo. As pessoas pararam de pensar. Hoje em dia, quem escreve um e-mail, quem escreve o WhatsApp, às vezes para mandar uma mensagem para alguém, você vai no chat GPT, começa a digitar, a questão faz para você o Gmail. Ele escreve o e-mail para você. Sim. O Canva, ele desenha para você. Gente, as reuniões, se você for fazer uma reunião com alguém, você pode clicar um botão e ele te entrega um resumo do que você discutiu. Não só o resumo, né? Ele te diz quem estava estressado na reunião, quais foram as principais perguntas, qual a decisão que ficou tomada no final, qual é a ação para a semana seguinte. Ele te dá tudo, literalmente tudo. Você não precisa mais fazer nada, né? É aí que mora o perigo. Por exemplo, o ChatGPT eu uso muito para poder pesquisar as coisas. E eu notei de uns dias para cá de que ele não está me entregando tudo que eu quero. Faço uma pergunta, cruzo as informações, não uso só ele, eu vou em outras ferramentas com o mesmo assunto para poder juntar tudo, mas no final ele está começando a perguntar: se você fizesse, se você olhasse, se você quiser alguma coisa que fale sobre essa situação, eu posso entregar para você. E aí, peraí, ele está forçando o quê? Que eu converse cada vez mais com ele? Porque ele não me entrega tudo de uma vez. Então, a gente tem que ficar esperto e atento nisso para a gente não cair na vala comum. Isso é uma coisa muito interessante. Eu vejo na nossa área, a gente tem alguns clientes, a gente já teve 2 casos aqui no escritório, da pessoa criar o ambiente que ela quer no chat, aí ela manda para a gente e fala: eu quero que você faça isso para mim. Então, é complicadíssimo você pensar nisso, porque, na verdade, a gente não está falando de uma questão de desenho, a gente está falando de uma questão de interpretar a pessoa,
interpretar a vida dela, interpretar o que ela realmente precisa, e se ela realmente precisa, até em questões financeiras, qual é o budget que ela tem para o projeto, porque o chat não vai te dar isso certinho. E além do que, o desenho do chat ele vem todo distorcido, fora de proporção, né? Então a pessoa acha que cabe, mas na hora que ela vai fazer não cabe. Então essa questão da IA é muito interessante. Eu participei, estava contando para vocês, eu participei de um curso super rápido semana passada na Exame sobre inteligência artificial. E como a gente tem que ter esse critério, porque a gente está perdendo um pouco a essência do ser humano, que é a grande pegada que a gente tem aqui no escritório, que é a nossa preocupação, e foi de onde surgiu essa ideia do podcast Entre Nós, para a gente poder falar para as pessoas do quanto é importante você se olhar e se respeitar como você é, né? Então, a gente aqui tem uma política muito forte de vamos respeitar a cultura da pessoa, vamos respeitar quem ela é, porque normalmente em design e em arquitetura, às vezes você pensa que respeitar é se a pessoa tem algum tipo de debilidade física ou mental. Não, a gente pode ser pessoas normais, mas eu gosto do preto, você do branco, ele do amarelo. E daí, por que a minha casa não pode ser preta? Por que a sua não pode ser branca? Entendeu? Então eu preciso ir muito além disso. E eu acho que concordo com vocês que, em parte, nessa correria, nessa pressão, nessa coisa, tem que render, tem que metrificar, tem que, né, a produtividade está cada vez mais sendo cobrada, mas a gente também tem estudos de neurociência que mostram que se você está num ambiente que não é apropriado para você, a tua produtividade abaixa. Existem estudos que mostram a quantidade de turnover que tem em ambientes que não são preparados para a atividade que vai ter. Então, eu acho que a gente podia abordar um pouquinho mais sobre isso, sobre essas tendências que a gente está vendo e onde a gente está indo, o que vocês estão vendo, o que está acontecendo, que traz um pouco para essa sensibilidade, porque eu penso assim, quando a gente fala tanto de bem-estar, é sinal que alguém está despertando que o bem-estar não é ter, que o bem-estar não é correr, 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 que tem que ter as coisas têm que ter um valor que faça sentido, não é preço, é ter um valor que faça sentido para você, né? E o que vocês conseguem ver aí das tendências, do que vocês estão vendo, que pode estar trazendo para essa reflexão? Porque quando a gente fala que tem pessoas que estão olhando, ok, mas o que deu clique nelas, delas olharem? O que foi que aconteceu que de repente isso começou a falar tanto, né? Sentimento, né, Ronaldo? Sim. Acho que o design, ele trouxe para a gente, além da função, a beleza. Isso é fundamental. A gente começou a se entrosar mais nele porque ele é belo. Houve muita indagação, né, no que é bonito, o que não é bonito. Acho que a gente começou a questionar isso e a gente está indo para um caminho muito de belo mesmo, daquilo que é belo. Nem tudo é bonito e a gente tem que ter essa consciência. Mas hoje o design está indo muito para um lado emocional, aquilo que nos faz sentir. E isso desperta as pessoas, porque o que é o bem-estar? Eu bem estou naquele momento. Se a gente for só olhar sem etimologia, mas se a gente olhar o significado do que é bem-estar, né? Então, quando eu paro para poder sentir alguma coisa, eu fixo. Eu começo a pensar sobre aquilo, eu quero repetir aquilo. Quando eu durmo bem numa excelente cama, quando eu chego em casa e consigo, sabe, respirar, eu vejo, tenho contato com a natureza. O design está indo muito para isso. A gente está voltando, quando lá atrás, bem antes de tema pandêmico, né, a gente começou a falar de ancestralidade, a gente só acelerou isso na época de pandemia, a gente começou a se reconectar de novo às nossas origens. E hoje a gente está vendo que a gente está indo cada vez mais fundo nisso, porque nós, seres humanos, precisamos da natureza. E tem uma coisa muito legal, quando você fala em ancestralidade, aí eu acho que o Ronaldo também pode falar um pouquinho até dos museus, dos locais que você vai aqui em Curitiba, Ronaldo, porque teve uma época que a gente vivia uma negação e a tendência, ela era quase que uma camisa de força. Tá usando azul, tem que ser azul. Tá usando tal, foi lançado tal móvel, tem que usar tal móvel. E quando a gente olha para a nossa história e os materiais, às vezes, até vocês fizeram uma postagem legal falando, né, sobre a história que o material conta, quando a gente olha para essa nossa história, a gente entende por que a gente chegou aqui. A gente não está aqui por acaso, né? Então, se eu pensar no meu escritório não é bam, 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 porque
Não, tem um trajeto, pessoas passaram por nós vivemos coisas que nos fizeram aprender e melhorar para a gente chegar onde está hoje. Então, a ancestralidade está muito presente em tudo. E eu acho que, por exemplo, museus tem muito a ver, né, Ronaldo? Porque, na verdade, você está olhando para um passado que vai te reconectar e que vai te fazer ir na frente, né? Isso é incrível quando a gente pensa. Fala um pouquinho para a gente dessa busca, porque eu vejo que você tem uma busca muito grande, né, de ver o que é que está acontecendo, o que Curitiba tem, né? Lu, eu acho que assim, disso que você falou, acho que esse caminho de levar até a parte de entender que o material ele conta uma história. Talvez desmistificar essa parte de que todos os ambientes têm que ser iguais, sabe? Acho que é aquela coisa engessada, assim, a gente tem que repetir isso porque deu certo aqui, não vai dar certo em outros lugares. Eu acho que o caminho que vem disso que você falou, de entender, é uma reflexão muito parecida, de você ir no museu e conseguir entender a cultura daquela época, quem vivia naquele lugar, por que fazia daquele jeito e por que dava certo, por que daquela maneira funciona, né? Então aqui em Curitiba a gente tem uma variedade absurda, assim, a gente tem literalmente a única múmia do Brasil, fica em Curitiba. Infelizmente as outras pegaram fogo, né, no desastre que aconteceu. Então a única do Brasil é em Curitiba. A gente tem museu egípcio, a gente tem museu que conta história a gente tem museu de história natural em Curitiba, com animais mesmo, o que é uma coisa muito diferente se a gente for de ver de outros lugares. Então a gente consegue recorrer a vários tipos não só de museus, mas de culturas, né? E conseguir observar o que cada uma delas ensina pra gente. Então eu acho que a reflexão é muito parecida em conseguir entender dentro do mercado da arquitetura que o ambiente que funciona para um não vai funcionar para o outro, assim como a cultura de um lugar não é igual a outra. E é por isso que as duas coisas se relacionam, né? Não é à toa. Você fez uma postagem que eu achei muito legal, aliás, algumas, falando sobre trabalhos manuais, sobre oficinas de cerâmica e outras coisas. E quando a gente volta para essa sensibilidade que você falou, Adriano, eu acho que tem muito a ver com isso, né? No fazer, no sentir, no perceber, de você poder se expressar, né? E eu acho que as pessoas, elas não sabem que elas estão buscando, até elas verem e falarem, eu tenho vontade de fazer isso. Exatamente. E aí elas vão atrás, assim, a gente vê isso muito nessas postagens relacionadas à arte manual mesmo, sabe? Eu acho que as pessoas, elas não... Eu falo as pessoas porque eu me incluo nisso, assim, sabe? Até eu ir fazer, eu não sabia que eu queria. Depois que eu fiz, e eu posso mostrar para os outros, olha que legal, as pessoas ficam... Meu Deus, sabe? É pegar aquela manualidade mesmo, de você conseguir ficar 100% focado, que seja numa aula de cerâmica, por exemplo, ficar 100% focado, esquecer do mundo lá fora, de certa forma esquecer das ansiedades e tudo que te preocupa, que te coloca naquele vórtex louco, e daí ir lá e focar só naquilo ali. Então isso traz realmente acho que a pessoa consegue fluir naquilo ali e focar 100%, sabe? E sabe que tem muito a ver com a questão do material também, né? Eu, por um tempo, quando eu morava em Videira, eu dei aula de arte, inclusive na faculdade lá, e cada material, ele tem uma capacidade de trabalhar alguma coisa no teu cognitivo. A argila, ela tem a dela, quando você mexe com pintura, com tinta, tem outra. Então, isso te traz para uma sensibilidade bem maior, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da casa com sotaque brasileiro. Legal. Eu tinha usado esse termo também acho que vamos falar assim, dentro da nacionalidade, acho que todas as regiões têm um pouquinho de sotaque que dá para ressoar em alguma parte dentro da arquitetura, né? Tinha colocado sotaque brasileiro, que a gente consegue ver essa brincadeira, que acho que muita gente traduz hoje em dia como bossa, assim, meio que não tem muito como explicar, é aquela bossa brasileira. O nosso jeitinho. O nosso jeitinho, é o borogodó. O borogodó nosso. Então acho que é muito sobre essa parte de entender que tem algumas coisas que não tem como traduzir, sabe? É a junção de várias coisas delas que mostram o que é, mas não tem uma tradução específica. Eu acho que muito disso vem nesse sotaque brasileiro, que é o termo que eu tinha usado. Porque é a tradução mesmo. O gringo não vai conseguir fazer igual. E daí acho que isso que valoriza cada vez mais, sabe? E sabe o que é bonito? Ele não vai conseguir fazer igual, mas ele vai fazer do jeito dele. Cada um tem seu jeito, né? Isso que é bonito. A gente vê essa mistura toda, o maximalismo mesmo. Tá aí para mostrar pra gente de que a gente não é limpo, de que nós somos cheios de coisas, de histórias, de emoções. Aliás, o Brasil é uma diversidade gigantesca, né? Você pega o sul do Brasil com o norte,
completamente diferente. Sabe uma curiosidade legal que eu vi esses dias na internet, que olhei de novo e comecei a pensar, é mais longe você ir de ponta a ponta do Brasil do que você ir da ponta à África. Exatamente, eu vi isso também. E é mais longe você ir do sul ao norte do Brasil do que você ir do norte ao Canadá. Olha o tamanho que é o nosso país. E às vezes a gente não para ver. Eu vi isso também. E a diversidade cultural é muito grande. E eu acho que o Brasil é um dos poucos países onde várias raças, várias culturas convivem de uma forma harmônica. É muito difícil fora do Brasil a gente ver um país onde essa mistura acontece de uma forma legal, né? Eu queria pegar o gancho de perguntar sobre a Estocolmo Design Week, que me chamou muita atenção a tua postagem, porque a gente pensa em Estocolmo, país nórdico, frio. Fala um pouquinho pra gente, Adriana, disso. Foi legal que essa minha história, essa minha curiosidade de buscar outras frentes que não só uma Milão, né? Milão, quando a gente fala de design, de comportamento, é a grande meca. Isso. Todo mundo vai, é a maior do mundo há mais de 60 anos. Só que existem outras. O design ele está vindo para unir mesmo. São Paulo. A gente vai começar agora uma semana de design de São Paulo, é a maior da América Latina. Está aqui, do nosso lado. E está cada vez maior, né? Cada vez maior. Tanto que essa agora, de 2026, eles tiveram que expandir os dias, né? Sim. Porque não cabia a quantidade de coisa que eles queriam colocar. Sim. E começou no fim de semana. Por isso o DW, Design Week. E agora a gente está indo, né, para Design Weekend, na verdade era. Depois Week, agora foi. E aí Estocolmo veio justamente por essa minha curiosidade de, peraí, tem Milão, mas o que existe ao redor, fora? E ir para os países nórdicos sempre foi para mim uma intenção. E quando eu vi que tinha uma semana lá em Estocolmo, que era, sabe, aquela, peraí, intocável, eu vou para lá. E eu fui. Quando eu cheguei eu não busquei nada antes, eu cheguei neutro, e eu comecei a perceber que por mais nórdico que sejam, o país é frio, na sua grande maioria do tempo, é escuro, muito tempo escuro nos meses, mas eles têm comportamentos de pausas, eles têm, por exemplo, fika, é um comportamento que eles param para poder tomar café, e eles chamam isso de fika. Tomar o café, tomar o bolo, sabe? Aquele momento de chá das 5 em inglês é o momento fika para os suecos. E dentro de uma feira onde reúnem designers para falar sobre esse momento de discussão, eu comecei a ver cor, eu comecei a ver itens quadrados, porque a gente hoje está no universo orgânico, né? E tem uma coisa que agora eu vou juntar ao que você já trouxe do começo sobre a manualidade. A convidada do ano foi a Fay Too Good. A feira foi o ano passado, 2025. 2026 eles não farão, eles vão fazer agora bianual, né, de 2 em 2 anos. E a Fay Too Good foi a responsável por fazer a grande instalação do momento inicial da feira. E ela falou sobre manufacture, o processo dela de fazer à mão os objetos que o mundo reconhece que ela faz. Então ela mostrou pra gente a peça pronta, mas ela mostrou que para chegar aquilo ali, ela pegava um papel, uma folha, uma massinha e ela moldava aquilo para chegar onde ela queria. E hoje ela desenha na moda, ela desenha nas peças, ela desenha, sabe, na grandiosidade que é a cabeça de um designer. E quando a gente consegue se jogar nisso, permitir que essa grandiosidade venha para a gente em forma de desenho, de projeto, quando a gente se coloca no papel de cliente, a gente não tem ideia do quanto a gente ganha. Você sabe, eu fiz um curso de vitrinismo em São Paulo, isso já há alguns anos atrás. E eu imaginava que eu ia chegar no curso e aprender técnica, a gente aprende tudo isso, né? Mas a primeira semana de aula, a professora e a equipe que coordenava, eles deram massinha de modelar para a gente. Falaram, vão criar vitrines. Aí eles estabeleceram padrões de vitrine para a gente criar. Eu falei, como com massinha de modelar? Imaginei que eu ia usar lápis, papel, lápis de cor, computador. Não, massinha de modelar. E por quê? Aí tem a questão da tridimensionalidade, tem a questão da liberdade de criar. Você não tem o domínio sobre o material. Então, às vezes eu tentava fazer uma forma, quando eu via ela estava desmontando. E aí eu tinha que trabalhar em cima daquilo que ela estava desmontando para poder pensar. E aí surgiam formas diferentes.
Então, quando você está mexendo com materiais assim, a tua criatividade abre mais, né? Eu assisti uma vez uma palestra do Rui Otaki, ele nunca desenhava, ele sempre era lápis primeiro, rabisco, né? Eu falo aqui no escritório que eu funciono mais com rabisco, primeiro eu desenho, depois eu falo, meninas, vamos fazer assim, né? Ou a gente senta aí que a gente vai jogar no computador. Porque se você fica preso só no computador, você está preso dentro de uma ferramenta. Você tem até todo o conhecimento, você sabe o que vai dar, não é que não dê certo. Mas quando você está brincando, porque a questão é exatamente essa, é uma brincadeira que você faz de, vamos divertir, vamos criar isso aqui, vamos, né? A coisa fica leve e você consegue pensar em formas inusitadas, em coisas diferentes, e daí você consegue fazer um projeto que algumas pessoas chamam de autoral, né? Então você criou especialmente para uma pessoa dentro daquilo. Isso é a beleza que, sabe, a gente tem que resgatar. Exatamente. É aqueles teus 2 clientes que chegaram com o projeto do ChatGPT. Se eles saíssem daquilo e vissem o quanto eles poderiam criar de mais individual fora do ChatGPT, eles não voltariam. Que, na verdade, essa é a verdadeira exclusividade. Quando a gente fala de luxo, de projetos de qualidade, de design de qualidade, de bem-estar, de vida saudável, o que você quer num bem-estar, né? Então, de repente, o bem-estar para mim é estar fazendo trilha, de repente, o bem-estar para você é estar indo num cinema, para o Adriano, não sei o que pode ser, mas assim, o que é bem-estar? Porque o bem-estar ele tem que renovar a tua energia. Ele não é só para visão. Gente, a gente tem 5 sentidos, eu tenho tato, eu tenho, né, tem tanta coisa, por que eu foco só na visão, só no estético? Será que é só ele que vai me trazer bem-estar? Né? Então, quando a gente consegue explorar tudo isso que está ao redor da gente, eu acho que a gente amplia muito a possibilidade de você se sentir bem aonde você está, né? E falando disso, eu quero puxar um outro gancho que eu vi que vocês dois postaram, que eu adorei, que foi do Parque Vila Velha. Me conta um pouquinho, porque eu já estou louca para ir lá para ver. Fiquei muito apaixonada pelo que vocês colocaram lá. Uma iniciativa, assim, eu fico meio sem palavras, porque o MON, eu acho que o MON, Museu Oscar Niemeyer, né, ele conseguiu inovar muito, fazendo o início do projeto Sem Paredes, que é levar as obras de arte para fora do museu. Então, aqui em Curitiba a gente tem o Parcão, que todo mundo conhece, que é a parte externa, que vai no final de semana, fica cheio de gente. Eu acho que esse já é um primeiro passo de conseguir aproximar as pessoas de uma vivência artística, né? Porque a pessoa tá lá no final de semana dela, ela não necessariamente esperava ver uma obra de arte, ela chega, se depara com aquilo, uma obra de arte para interagir, que eu acho que quebra outro paradigma da arte, que é não toque. E a pessoa é convidada a deitar, a encostar, a entrar dentro da obra. Então eu acho que isso a gente já cruza um caminho. Agora, quando leva para um parque estadual, aí a gente vai para outro patamar. Mas a gente vê essas coisas acontecendo porque elas precisam conversar. A gente precisa dialogar, sabe? A arte, o design, o bem-estar, a nossa vida, ela precisa ser dialogada. E eu vejo a arte muito sensível, né? Se a gente quer saber o que está acontecendo no mundo, vai olhar as exposições, vai olhar os artistas, você não precisa entender nada, mas para observar. E o que é esse diálogo? O que não está existindo dentro de casa. O nosso estresse. E nem na nossa rede, porque o dia inteiro você está no computador, é puramente coisa técnica, rápido, né? Se você não responde em 1 minuto, estão te ligando porque você não respondeu a mensagem. E eu acho que a parte de, assim, é meio inesperado, você tá indo para um parque que você já espera estar se desconectando, né? Você vai para lá esperando ver a natureza. E aí quando você chega lá e existem peças, trabalhos artísticos, assim, te dando um susto ali, uma surpresa, acho que é um outro tipo de acesso que, enfim, as peças têm a você, sabe? Você já tá com essa mentalidade de se desconectar quando você vai para lá, e daí ainda tem isso. Então, acho que é um outro patamar de conexão que acontece ali, que é bem isso que você falou. Você não acha que o inusitado faz a gente olhar com um olho diferente? Porque se você já vai, por exemplo, Parque Vila Velha, eu já estive lá, mas assim, eu olhei na internet antes o que era, eu li a história, cheguei lá, já estava esperando mais ou menos alguma coisa. De repente você chega lá e fala, pô, o que é isso aqui, gente? Aprendi muito isso indo para semanas. Se eu preencho o dia inteiro,
eu não deixo espaço para o inusitado. Exatamente. E tem muita coisa que pode acontecer do nada. E que às vezes é a grande fonte de inspiração. Meu Deus. A gente tem aqui uma coisa que a gente sempre pensa e que eu trago isso para mim desde sempre. Às vezes as pessoas perguntam assim, eu costumava pintar quadro, hoje eu não faço mais porque não dá tempo, mas às vezes as pessoas me perguntavam assim, de onde que surgiu a tua inspiração? Eu falei, ali da calçada da rua. Sabe, assim, coisa banal, óbvia, que ninguém às vezes para prestar atenção. Não sei se foi, eu acho que foi em 2018, não sei, em Milão, eu passando lá pelo Brea, a Hermès estava mandando os rapazes pintando a calçada com giz, com a logo da Hermès. Aí você olha para aquilo e fala, pô, o cara ele estava literalmente pegando uma calçada e a disposição das pedras permitia ele colocar o logo da Hermès. Então são coisas assim completamente inusitadas que te fascinam, né? E eu acho muito bacana porque isso traz um personalismo para você. E a gente gosta muito aqui, pelo menos, de usar muito arte, né? Eu acho que arte, artesanato, adoro artesanato. Por muito tempo o artesanato foi discriminado como sendo uma coisa de pouco valor, e eu acho que ele tem tanto valor como a arte mais sofisticada. Desculpa te cortar, mas ainda é. A gente precisa sim correr atrás o tempo inteiro. Porque o artesanato ele está contando a história de uma comunidade, passa de geração para geração, gente, é aquele modo de vida das pessoas. E eu acho que isso vem muito de um ponto, assim, que até vocês podem opinar se isso ou não, mas eu vejo muito que, assim, o artesanato, eu, por exemplo, cresci muito, me lembro da minha avó, por exemplo, fazendo um crochê, alguma coisa. Sim. Então eu acho que é muito assim, talvez essa discriminação venha justamente porque, é fácil de, olha ali, vi dentro de casa, sabe? Cresceu com, então às vezes não gera aquele deslumbre. A pessoa já cresceu muito perto daquilo e ela talvez não consiga entender o quão brilhante aquilo realmente é, porque eu não tenho conhecimento nenhum, embora tenha visto minha mãe e minha avó fazer muitas peças. Aí se eu pegar uma agulha, eu não vou conseguir fazer nada. Então é muito rico. Só que, e aí onde tá? Por que não valoriza? Sabe? Isso é... Porque, na verdade, o lance do artesanato, e que eu acho que é o bonito nele, é o trabalho em si. Mas assim, gente, quando tem uma mãe ensinando para uma filha a fazer um crochê, ou tem um artesão ensinando como trabalhar argila para um outro artesão, ele não está ensinando só técnica, ele está falando da vida, ele está falando de um processo educativo e que você passa a cultura da região tão grande. E eu acho que isso o Brasil está despertando. Por isso que talvez assim eu vejo com muito bons olhos, porque você vê, por exemplo, a Itens e outras fábricas produzindo luminárias, valorizando o artesanato. A gente vê N fábricas, N setores, inclusive moda, gente. O crochê está com tudo na moda hoje. Então, o que eu gosto do artesanato, eu gosto muito de misturar artesanato com obra de arte, que a gente chama de erudita, entre aspas, porque são histórias. O artista ele está retratando a história dele, né? Tudo que ele vê, a visão dele do mundo. O artesanato está retratando a história de um povo, de uma comunidade, é uma coisa maior, apesar de talvez tem artesanatos que são tão mais complexos do que muitas obras de arte. Então não é complexidade, é propósito diferente, né? E pegando esse gancho, eu quero fazer uma outra pergunta também, que assim veio muito legal, que eu acho que pode acrescentar muito. Porque você falou muito da tua avó, de quantas pessoas às vezes não valorizam, o Adriano falando que talvez não valorize. Mas, por exemplo, a gente está vendo a questão do Brasil e do latino explodindo mundo afora. A gente, eu já trabalho há muitos anos com design, e antigamente toda a referência nossa era Europa. O que tem em Milão, o que tem em Paris, o que tem, né? Tudo é Europa. E hoje a gente está vendo o percurso ao contrário. A gente está explodindo para lá. Recentemente a gente teve, né, o Bad Bunny lá na Super Bowl, a gente tem N fábricas do Brasil explodindo na Europa. A gente, Estocolmo, que você viu cor, que é uma coisa que a gente não podia imaginar, né? Então, como é que vocês veem essa questão da gente estar sendo visto lá fora? Primeiramente, muito feliz, né? Muito feliz. Ano passado, se eu não me engano, um dos itens de maior visualização no mundo inteiro foi a Havaianas. Eu acho que isso é, assim, um simbolismo de design mesmo para o Brasil, uma coisa muito forte. Porque pra gente é um item muito
Cara, é muito brasileiro, 100% brasileiro, né? Quem nunca teve uma não tem uma Havaiana. Então eu acho que isso traz uma coisa muito legal que é realmente mostrar pra quem olhava com uma cara meio feia, tipo assim, ai, não consegue gerar muita coisa. A gente tá numa efervescência, uma coisa assim que todo mundo quer ser brasileiro. Então isso é muito legal, assim, de ver como a galera tá conseguindo olhar pra si mesma e ver brilho no que faz, né? Uhum. E eu vou para um pouquinho mais para a América Latina por conta agora desse meu contato com a Architecture Digest. Eu consigo enxergar coisas que eu talvez não estivesse enxergando porque eu não fui induzido a. E essa indução é a descoberta. Anos você é designer, anos você olhava a Europa, anos a gente se inspira e vai continuar se inspirando porque é tanta história, é tanta coisa interessante e eles conseguem se remodelar de uma forma tão surpreendente que nunca vão deixar de ser exemplos. Até porque a gente está falando de um continente que tem milhares de anos. O Brasil tem 500 e O poucos velho anos. novo mundo. É. E por isso o novo mundo hoje está sendo descoberto, e não só como o Brasil, mas como o hemisfério sul. Nós somos novidades. Latino, a África, a Índia, a Austrália, todo mundo ali tem a sua individualidade. E o mais interessante de tudo, vou puxar artesanato, vou puxar o que está acontecendo fora, vou puxar esse nosso momento de sensações no design, é a gente hoje perceber que nós podemos usar a descoberta para a gente se diferenciar. Então, às vezes eu olho uma pessoa que lá atrás fazia crochê com a minha mãe, ela pode hoje fabricar alguma coisa que vai ser o diferente do meu projeto, da minha casa, que eu vou tomar café da manhã todo dia com aquele conjunto. Eu tive em Entremontes, no sertão daqui do Brasil, onde é conhecido pelas rendas. São diversas rendeiras, famílias de rendas. Algumas se perderam porque os filhos não quiseram aprender, foram embora, porque supostamente uma cidade grande vai dar outras possibilidades, e tudo bem. Mas agora há um trabalho interno sendo feito por eles para isso não se perder, porque realmente é um conhecimento de gerações que pode se perder. Que é o que o luxo entende muito bem, porque se você olha grandes marcas, são as mesmas famílias que fabricam aquele couro, que tramam aquilo desde sempre. Então, esse conhecimento é muito valioso, da mesma forma de um artesanato, de uma comunidade. Então, quando a gente olha para isso como uma descoberta e a gente entende que a responsabilidade é nossa, ao ponto de sermos curadores, de levarmos isso a outras pessoas, de fazer com que as outras pessoas também possam usar aquilo, olha que corrente interessantíssima de bem-estar que a gente pode gerar. Porque daí você está gerando um bem-estar em cadeia. Né? Isso é muito bacana. E eu gosto muito quando você fala da responsabilidade. Eu acho que uma das coisas que a gente tem mais que trabalhar, e principalmente a gente que fala às vezes com clientes, com pessoas, é o que a gente chama de design consciente, né? Não é o fazer por fazer, não é o ter por ter, mas por que eu quero ter isso? Por que eu preciso disso? Qual a melhor forma? Você tem que ter responsabilidade quando você opina sobre uma coisa, quando você dá um parecer técnico, quando você propaga alguma coisa, você tem que ter responsabilidade. Não pode ser só fazer por fazer, né? Ou porque está todo mundo fazendo. Não pode ser só assim. Você tem que saber o que impacto isso vai trazer. E eu realmente gosto muito dessa questão de cadeia. Há muito tempo atrás eu conheci a Artisol, foi um projeto que foi criado pela Ruth Cardoso no primeiro mandato do Fernando Henrique, e ela mexeu com o meu coração, porque ela mexeu com o norte de Minas, né? Então ela pegou o Vale de Quitinhonha, toda aquela região mais norte, nordeste de Minas, e existiam artesãos lá que viviam em situações de miséria. Ela criou a Artisol, que é uma abreviação de artesanato solidário, e ela levava professores de São Paulo para dar curso para eles de textura, forma e tal. E era um programa assim, onde o artesão poderia ficar 2 anos e depois de 2 anos ele tinha que sair para dar lugar para outro artesão. Depois, no segundo mandato do Fernando Henrique, isso virou uma ONG e que existe até hoje, que é um trabalho maravilhoso, se vocês puderem, entrem. Eu me emocionei muito, porque sabe aquelas noivas de barro que tem, típico de lá,
eu lembro que eu olhei para comprar, que eu tenho bastante artesanato, e na época custava tipo R$ 50, não lembro o valor hoje. E um dia eu fui jantar com o Luiz no Figueira, nos Jardins, em São Paulo, e tá lá a boneca para ser vendida por R$ 5.000. Eu falei, sabe assim, eu me arrepio, porque, gente, os artesãos saíram de casebres para morar em casas boas. A gente conseguiu ter um artesanato de melhor qualidade, então não era uma boneca tão rústica, né, que era feita só na intuição, só no desejo. Ela já tinha uma técnica, ela tinha uma proporção, ela tinha... Então, eu gosto muito dessa questão de você poder trabalhar em escala. Eu quero ter meu bem-estar, mas que o meu bem-estar traga bem-estar para quem estiver aqui do meu lado, quem estiver atrás, quem estiver na frente. Por isso tem que ser um design responsável. E eu acho muito legal que está crescendo essa conscientização, sabe? Eu acho que de tudo isso que a gente está falando, né, Ronaldo? Falar, por exemplo, do que a gente viu lá no parque, Vila Velha, que a gente vê que está acontecendo dessa propagação. A própria IA, a gente começou a falar da IA como trazendo algumas dificuldades, mas a IA está melhorando muito o trabalho da gente, né? Eu acho que você pode falar um pouco também sobre isso, né? De como que você vê que essa tecnologia está entrando. Você acha que ela democratiza, ela torna todo mundo igual? O que você está achando disso? Até essa semana, inclusive por coincidência, a gente conversou sobre isso quando a gente estava... Enfim, a gente fez um post colaborativo que a gente foi construindo e até a gente trocou um pouco sobre isso de como a gente faz a utilização mesmo disso, né? Porque eu acho que a partir do momento que todo mundo tem acesso à mesma ferramenta, muda quem está atrás dela para conseguir dizer o que vai sair daquilo ali, né? Se todo mundo tem acesso à mesma parte ali, enfim. E aí a gente estava conversando justamente sobre isso de como utilizar. Eu abomino totalmente quem pega o chat, o Gemini ou qualquer outro chat que seja e utilize como ponto final, sabe? Eu coloco ali, peço alguma coisa, pego aquilo ali e é isso. Porque no final das contas você está se anulando completamente fazendo uma coisa dessas. Então eu acredito que o uso da inteligência artificial, a inteligência veio, é inteligência, né? Ela veio, para ajudar a gente, mas a gente também tem que ser inteligente para como usar ela. Então, saber dosar, não ficar, para você não perder a tua humanidade fazendo uso daquilo ali, eu acho que é a parte mais importante. E a parte mais importante, eu acho que em qualquer outro, não só dentro das redes sociais, não só dentro da arquitetura, acho que em qualquer outra parte que a gente for utilizar a inteligência artificial, é não perder a humanidade que existe dentro daquilo, né? Não deixar ela mandar em você. É você que está utilizando ela. Podemos fazer umas 3 perguntinhas, bate-volta, bem rapidinho? Vou tentar ser rápido. Eu quero que vocês tentem responder com uma palavra só. Uma única palavra? Ou uma coisa curta, tá? Um elemento que seja game changer no bem-estar dos ambientes. Cheiro. Iluminação. Ok. Um erro de design que machuca o conforto emocional. A luz. É que eu iria pra mesma, assim, pra mim é muito difícil. Luz, assim, A luz erra tudo. Nossa, Gente, imagina, assim, eu vejo, assim, às vezes eu fico imaginando, olho, assim, pros prédios que tem perto, assim, do meu, sabe, no mesmo andar, e eu vejo, assim, uns quartos com luz branca. Eu fico tipo, gente... você entra no hotel, né? Aquele monte de luz, assim, parece um corredor. Você está indo para o espaço, é muito estranho. A tendência internacional que ainda vai bombar no Brasil. Vocês acham? Vocês acham que o caminho é o contrário? Isso que eu ia falar agora. Eu acho que o Brasil ainda vai bombar muito sim. no mundo. Porque acho que a gente tem muita coisa pra mostrar ainda. Que a galera vai ficar cada vez mais surpresa. Mas deixa eu pegar agora, não falar de uma única palavra, mas eu tive a chance de entrevistar 2 grandes nomes internacionais, que é o Francis Queré, que ele fez agora a Biblioteca dos Saberes, no Rio de Janeiro, e ele absolutamente detalhado em relação ao que ele quer mostrar com aquele projeto. Que ele começa por uma árvore que na Floresta da Tijuca, supostamente, né, que é o que está envolvendo ali o Rio de Janeiro, essa árvore traz o saber da biblioteca que envolve os povos originários, os africanos e os europeus que fazem parte do Brasil. Então ele foi para uma árvore para poder trazer essa essência. E da mesma forma, o arquiteto paraguaio que está fazendo o Pompidou em Foz do Iguaçu, Sim. e ele
o projeto dele é surgir da terra, a própria terra do lugar onde vai estar o Pompidou, está sendo feita o tijolo que vai fazer esse Pompidou acontecer. Olha que legal. Então eles estão indo para a essência da natureza e transformando isso de novo num abraço para o ser humano. Eu acho que cada vez mais a gente precisa olhar para isso para a gente poder se sentir envolvidos. Para fechar, eu vou fazer uma pergunta que a gente faz para todo mundo. Como é que vocês enxergam o bem-estar, o design para daqui para frente? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Como é que vocês enxergam que esse mercado que a gente trabalha, você que mostra, né, no Que Fazer Decora, que o Adriano busca atrás, como é que vocês enxergam que isso vai estar daqui para frente? Eu espero e enxergo isso, que de certa forma as pessoas consigam trazer mais calma e presença nas coisas. Eu acho que a gente já passou por um tempo em que tudo precisava, a gente ainda tá, né, nesse tempo. Justamente por isso que a gente tem que ir para esse outro momento de calma, mas que as coisas precisam muito ser feitas, elas precisam calma, sabe? Assim, tá tudo bem. A não ser que seja uma emergência muito grande, tá tudo bem e devagar. Então eu acho que isso tem muita coisa para ensinar em todos os tipos de mercado, assim, sabe? Ter um pouco mais de calma, paciência e muita presença. Ok. E você? Eu não quero ser totalmente otimista, mas não quero ser pessimista, mas eu acho que a gente vai entender de que não é para todo mundo. E eu não quero que isso soe negativamente. Eu quero que as pessoas que tiverem consciência do que está acontecendo, elas vão se beneficiar com isso e elas vão ter a chance e a responsabilidade de talvez puxar quem não está tendo consciência. Então, porque a gente não vai abandoná-los, mas a gente precisa primeiro cuidar do nosso jardim para a gente poder trazer os outros. E cuidar do nosso jardim é cuidar do nosso espaço, é se envolver pelo design, dessa promessa toda, desse sentimento todo, dessa natureza toda que está à nossa frente e às vezes a gente não enxerga. Então, se a gente olhar para isso com pausa, com paciência, com tempo, a gente tem a chance de trazer as outras pessoas, porque o mundo precisa de ajuda, as pessoas precisam de ajuda, mas a gente precisa de ajuda. Se a gente não se ajuda primeiro, como é que a gente vai ajudar os outros? Toda certeza. Super concordo também. Obrigada demais por esse bate-papo, gente. Eu amei, amei. A gente podia ficar aqui horas, né, conversando, muito legal. Mas muito obrigada mesmo, tá, Ronaldo, Adriano? Foi muito bom o bate-papo. Nossa, obrigada. Obrigado.